Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra que é maravilhosa, preciosa, da editora Vozes, que é uma editora católica. E é uma obra maravilhosa, Dicionário de História das Religiões na Antiguidade e Medievo. Essa obra foi organizada por Johnny Langer. Johnny Langer, que é um especialista nessa área. Ele é um estudioso, pesquisador da história das religiões. Inclusive, ele tem várias obras, publicadas que envolvem essa área de pesquisa das religiões e por aí vai. Então, esse dicionário tem vários verbetes maravilhosos que eu vou mostrar para você daqui a pouco. No total, essa obra tem, 570 páginas. 570 páginas. Deixa eu ver aqui. Que são os autores dessa obra. Tá? A maioria aí são doutores. Doutores, especialistas, na área que irá comentar. Tá? O John Langer também é um doutor, que é só doutor, professor, doutor, só doutor. E aqui, no final também, você tem uma indicação, leia também Dicionário de Teologia Fundamental. Ela propõe aqui que compre, esse dicionário também, de Teologia Fundamental. Vamos aqui, essa obra foi lançada, deixa eu ver aqui, em 2020, 2020, essa obra foi lançada. Maravilhoso. E aqui está os verbetes, o sumário com os verbetes. Está em ordem alfabética. E aqui você tem o prefácio, a introdução. Aí começa com amuletos e talismãs. Animismo, arqueologia das religiões, arte e religião na antiguidade, arte e religião no medievo, astrologia alexandrina, astrologia mesopotâmica, Avesta, Baba Yaga, Bhagavad Gita e Mahabharata, Báltico pré-cristão, que é religião. Aí vai, a Bíblia hebraica, bruxaria medieval, budismo, calendários religiosos dos celtas e germanos. Olha aí, os verbetes. As cruzadas, culto aos santos, Deus a mãe, deuses do trovão, deusas e entidades femininas, diabo e inferno no medievo, druidismo. Olha aí. Os gnósticos. Aqui continua. Lilith aqui, Jesus Cristo, judaísmo, jihad islâmica, o islamismo, está
Magia e feitiçaria grega, magia hebraica e cristã antiga, magia romana, Mesopotâmia, religião e mitologia. Olha aí, tanta coisa. Mitologia hitita, mitologia hurrita, mitologia grega, mitologia finlandesa, mitologia eslava, mitologia romana, mitologia celeste. Isso aqui. Ó. Continua. Mitraísmo, monarquismo, os oráculos gregos. Olha aí que maravilha. Aqui termina. Vamos pegar um aqui, ó. Ó, Mesopotâmia, religião e mitologia, está na página 339. Vamos lá. 339. Tá aqui, ó. A página e o assunto. Mesopotâmia, religião e mitologia. A Mesopotâmia, localizada no vale dos rios Eufrates e Tigre, no atual Iraque, foi o local onde surgiram as primeiras civilizações urbanas, tendo ali se desenvolvido as culturas suméria, babilônica e assíria, ao longo dos 3.000 anos de história. Sua estrutura política foi marcada pela pulverização do poder, onde cada cidade-estado disputava a hegemonia política sobre uma região. O aspecto religioso foi fundamental na sociedade mesopotâmica. A religião, cuja principal característica foi o politeísmo, possuía uma organização onde cada cidade-estado dispunha de um panteão próprio, panteão de deuses, né? Com inúmeras divindades e mitologias. Essas divindades tinham nomes, funções e atributos específicos. Estavam vinculadas a uma cidade onde exerceriam seu poder e proteção. Então, cada cidade tinha o seu padroeiro, para vocês entenderem. Existem muitos elementos que se originaram de tradições locais, com diversas concepções teológicas, onde todas as manifestações da natureza e da atividade humana foram divinizadas. Originalmente, o panteão foi constituído por elementos da natureza durante o processo de urbanização, na transição do quarto para o terceiro milênio antes de Cristo. Lá, e lentamente as divindades se tornaram antropomórficas. Tá? Antropomorfismo é você colocar qualidades físicas nos deuses, né? Antropos, homem, morfo, forma. Ao longo do terceiro milênio, as relações entre as diversas cidades-estados foram se transformando a partir de alianças políticas, de casamentos e de guerras, criando novas configurações territoriais. O panteão religioso também se alterou, originando laços familiares entre as divindades. Contudo, essas relações eram estáveis, fazendo com que as teogonias, que é os mitos da criação dos mundos, né? Do mundo. E os mitos se modificassem, assim como o gênero de algumas divindades. Também envolve a criação dos deuses, né? E vai indo aqui, ó. Segundo suas crenças, as práticas religiosas mesopotâmicas eram acompanhadas de diversos rituais que teriam capacidade interventora no mundo. Esses rituais estavam baseados no gesto e na palavra,
Segundo a tradição semita, o verbo era criador. Assim, a enunciação de um bem ou de um mal era suficiente para garantir a sua gênese. Gênese é princípio, tá? Seu princípio. Já os ritos manuais tinham sua origem no poder do gesto, na capacidade destrutiva ou transformadora de diversos produtos naturais ou elementos primordiais, como a água e o fogo. Aqui ela continua falando. Você tem uma página, uma, duas, três, quatro páginas aí, e ela explicando, né? Aí que ela fala sobre o que se encontrou. O que se encontrou nas escavações arqueológicas, ó. O poema da criação Enuma Elis, ou Enuma Elish, que significa quando lá de cima, celebra em 7 tabletes e 1100 versos a glória de Marduk, o principal deus do panteão babilônico, e explica a sua ascensão ao trono no panteão babilônico. A narrativa teria sido escrita no final do século XII a.C., durante o reinado de Nabucodonosor, mas os manuscritos que sobreviveram são mais recentes, assim como outros textos clássicos da literatura mesopotâmica. Eles foram recopiados nas escolas de escribas, fato que permitiu sua preservação. O documento revela as origens do universo, o combate dos deuses organizadores do mundo contra as forças do caos, representados pelas águas primordiais. Apsu, as águas doces, e Tiamat, as águas salgadas, que no início dos tempos formavam um todo indiferenciado. A descoberta dessa obra foi assinada por George Smith, epigrafista do Museu Britânico, em 14 de março de 1875. Aí vai continuar aqui, ó. Show de bola. Aqui, ó, você tem mistérios gregos. Ó, o termo mistério deriva de mistes, aquele que é iniciado nos mistérios que tinham um caráter restritivo e religioso, ou sigiloso, pois apenas os iniciados podiam participar. Tá? A iniciação era aberta àqueles que se encontravam puros e falavam grego, permitindo a participação ativa de mulheres, escravos e estrangeiros. Continua aqui, Para mais informações, confere o verbete magia e feitiçaria na Grécia Antiga. Os mistérios gregos eram organizados em torno de 3 divindades principais: Apolo, Dionísio e Deméter. Cada mistério se desenvolvia a partir de um conjunto específico de mitos, cuja trama central parte do repertório mítico tradicional, e o iniciado tinha acesso a detalhes dessa narrativa. Aí, continua aqui, ó. Aqui você tem mistérios de Eleusis. Tá? Eu tenho um livro aqui do Mircea Eliade, aquela trilogia, A História das Religiões, que ele fala sobre tudo isso. Mircea Eliade foi um erudito, né, nessa área, um dos maiores estudiosos dessa área do século XX. Estão entre os mais conhecidos mistérios gregos, e apesar do seu caráter iniciático, foram incorporados por Atenas no período arcaico. Atenas é filha de Zeus, né? Mitologia grega. Integrando o calendário oficial dos festejos áticos. Tá? Fala um pouquinho aqui dessa deusa. Aí você tem os mistérios báquicos. Você tem os outros mistérios.
Você tem aqui o miticismo grego, o orfismo, tá? Aqui o mito vai dar o significado dessa expressão mito. O que é mito? Vou pegar mais algumas coisinhas aqui para vocês. Ai, ai. Iniciação, mistério. Jesus Cristo, labirintos, Lilith. Mitologia romana. Deixa eu ver se... Traísmo, monarquismo. Baba Yaga. Bhagavad Gita é o livro sagrado do hinduísmo, né? Que vai explicar, ó, deixa eu pegar para você. Na página 52. Bhagavad Gita e Mahabharata. Bhagavad Gita significa o Canção do Venerável, né? Canção do Venerável, em português. É um dos textos mais importantes do hinduísmo, né? Livro sagrado. Trata de um texto que representa não apenas o marco da espiritualidade indiana, ecumênica, mas também uma vasta tentativa de síntese dessa mesma espiritualidade. Ele é composto por um conjunto de 700 versos que remontam a uma tradição oral do século X a.C., mas que, segundo o professor Carlos Alberto Fonseca, teriam sido escritos ou transcritos e consolidados na versão que conhecemos hoje por volta do século II, depois de Cristo, né? Ou antes de Cristo, depois de Cristo. O texto do Bhagavad Gita é um extrato do longo poema épico Mahabharata, significa o grande Bharata, épico que narra a fundação da Índia, a partir da guerra entre os clãs Pandavas e Kauravas, e os fatos que conduzem à batalha mítica de Kurukshetra, termo que significa campo dos Kuru. Kuru é sinônimo de Kaurava. Pensa-se que o campo fosse situado entre os rios Yamuna e Saravasti, na antiga Hastinapura, a cidade do elegante, que é a moderna Delhi. A obra teria sido escrita pelo sábio Vyasa, que também é um autor mítico, e tem como um dos seus principais personagens o próprio deus Krishna, que auxilia Arjuna, o herói dos Pandavas. Este épico contém 110.000 slokas ou estrofes, distribuídas em 100 capítulos. Segundo Heinrich Zimmer, trata-se de uma epopeia 8 vezes maior do que a Odisseia e Ilíada de Homero juntas. Que vai explicar um pouco o que fala, né? O Bhagavad Gita. Explicando aqui, ó. Deixa eu pegar outro. Ai, ai. Ó, astrologia mesopotâmica. Página 43. Qualquer coisa eu faço o segundo vídeo. Ó. Astrologia mesopotâmica. Ainda que não seja comum que o Egito seja identificado como local de origem de especulações
astrológico, astronômicas, na verdade, essas ideias teriam surgido na região da Mesopotâmia. Nesse sentido, lembremos que não existiu propriamente uma cultura mesopotâmica, mas uma dinâmica de variadas influências culturais de sociedades que conviveram na região durante a antiguidade. O conhecimento astrológico não pode ser facilmente atribuído a um grupo específico ou outro, ainda que durante a antiguidade tenha se tornado comum atribuir esses saberes ao povo caldeu, que é os babilônicos. Os caldeus foram um grupo semita que habitou principalmente a região da Babilônia, onde chegaram a assumir o poder político no período conhecido como Neo-Babilônico, pouco antes da tomada da região pelos persas. Os caldeus foram um grupo com bastante influência entre os povos... Meu irmão bateu aqui no suporte. Entre os povos mesopotâmicos, sobretudo no comércio. Houve entre os caldeus mercadores que estabeleceram importantes rotas entre a Babilônia, a Península Arábica e o Golfo Pérsico, com suas caravanas comerciais. Comerciar e trafegar por regiões desérticas exigia conhecimentos astronômicos, como contou o historiador e geógrafo Estrabão. Aqui ele vai falar: anteriormente, os mercadores viajavam à noite, usando as estrelas como guias, assim como os marinheiros. Os caldeus não eram, portanto, os únicos responsáveis pelo florescimento do conhecimento astronômico. Porém, é preciso considerar que os contatos que estabeleceram através de suas caravanas tenham colaborado muito para a difusão desses saberes pelos quais ganharam fama. Eles faziam até adivinhação, né? Usando os astros. Muito antes dos caldeus, os antigos sumérios provavelmente já contavam com uma espécie de adivinhos celestiais. Consultavam o sol, a lua, as estrelas, que não eram propriamente astrólogos, pois ainda não possuía métodos precisos para entender os movimentos dos astros. Ainda assim, eles eram especialistas em interpretar sinais como eclipses, aproximações entre planetas no céu e outros eventos. Eles pressagiavam, né? Pressagiar é adivinhar o futuro. Contamos com registros que atestam a atividade dessa natureza desde o 3º milênio antes de Cristo, que aqui é antes da Era Comum, né? Mas é antes de Cristo, com um gradual refinamento de especialidade e o princípio de um desenvolvimento sistemático que fica mais evidente a partir do 2º milênio, em um conjunto de tábuas de argila intitulado de Enuma Anu Enlil, as escrituras cuneiformes em língua acadiana, em que os antigos assírios especulam sobre a aparência e efeitos do céu, baseando-se em um calendário lunar. Não conhecemos evidências atribuídas diretamente aos sumérios, porém as culturas posteriores da região, como os assírios, mantiveram viva por muito tempo a língua suméria, além de que, nas escrituras remanescentes, os termos técnicos muitas vezes aparecem grafados com logogramas sumérios. Essas línguas, gente, são todas mortas, né? As línguas sumérias, assírias, babilônicas, são línguas mortas, ninguém fala mais. A realeza assíria, já no século XII a.C., antes da Era Comum, trouxe especialistas em astronomia e astrologia da Babilônia para ajudarem na construção do templo principal de sua capital Nínive, demonstrando a importância da atividade naquele contexto. Posteriormente, durante os séculos 8 e 7 antes da Era Comum, as cortes neo-assírias teriam passado a financiar um sistema de governo baseado em aliança com templos e estudiosos, terminando por fomentar a efetiva transformação de uma adivinhação celestial intuitiva em um conhecimento sistematizado que podemos identificar como astrologia, astronomia, integrando também diversos avanços de áreas como a matemática. Tá? Aí vai falando. Tá? Os verbetes são bastante detalhados, como vocês estão vendo aqui.
Aqui fala sobre os documentos encontrados, ó, na biblioteca do rei, o imperador assírio, né? Assurbanipal, que foi um dos principais. Foi um imperador cultico, né? Muito culto. Olha que maravilha. Show, né? Vai falar sobre a Avesta. A Avesta é o texto sagrado do zoroatrismo. Aqui vai falar também daquilo que se trata, né? Esse livro sagrado. Baba Yaga. A Baba Yaga é uma figura misteriosa e ambígua do folclore russo, popularmente conhecida como bruxa. Vai explicar também aqui. Baba Yaga. Muito bom essa obra, viu? Uma obra maravilhosa. Deixa eu aqui. Ó, conflitos religiosos na Antiguidade. Página 88. Aqui, ó. Os conflitos religiosos latentes na Antiguidade se manifestam através das perseguições religiosas sofridas por diversos grupos ao longo do tempo. É complexo precisar o que sejam perseguições religiosas na Antiguidade. Como a política estava intimamente vinculada à religião, porque política e religião era a mesma coisa, não era que nem hoje, que política é uma coisa, religião é outra. Naquela época era tudo igual, a religião se misturava com a política, né? Os fenômenos religiosos divergentes do tradicional eram sempre vistos com alguma desconfiança e cautela, pois no politeísmo a intolerância religiosa estava ligada à quebra da tradição. A sociedade antiga estava construída em torno dessas tradições religiosas, e o questionamento das mesmas oferecia um perigo de sobrevivência. Daí a intolerância e a perseguição ao novo. Contudo, apesar de a tradição oferecer uma certa resistência ao novo, é importante destacar que o politeísmo, por suas características intrínsecas, possui a capacidade de absorver novas divindades, favorecendo a acomodação de divindades e cultos estrangeiros e diminuindo, portanto, a animosidade e as perseguições religiosas. Dessa maneira, a própria religião oferecia um espaço para o novo, desde que não entrasse em conflito aberto com a religião tradicional, né? Esta característica nos ajuda a entender a profusão de fenômenos religiosos no Mediterrâneo e o intercâmbio religioso entre o Ocidente e o Oriente na Antiguidade. Por isso que você tem aí os deuses de outra civilização sendo incorporados e modificados quando uma outra civilização entrava, né? Adentrava. Os deuses só mudavam de nome e de funções. Aqui ela começa, ó, o Johnny começa. John Langer. A perseguição aos filósofos na Grécia Antiga. Porque foi através da filosofia grega que começou o rompimento, né, com a mitologia. Porque os gregos começaram a pensar racionalmente. Porque naquela época, toda explicação em relação ao universo era a explicação mitológica dos deuses. Os deuses criaram isso. Cada particularidade da natureza, você tinha um deus. E a filosofia grega começou a quebrar isso, né? Na politeísta Grécia Antiga, os filósofos foram duramente criticados e até mesmo condenados. Alguns receberam a pena de morte, como Sócrates, por sua conduta questionadora. Essa ciência era nova e estava em desenvolvimento, porque os filósofos questionavam, né? E por isso causou estranhamento e medo na comunidade. A filosofia questionava a explicação proporcionada pelos mitos acerca do cosmos e também passou a refletir e a indagar a respeito das formas de organização humana, pensando a respeito da política e da sociedade. No círculo de alunos dos filósofos era comum a presença de lideranças políticas ou de seus filhos, que buscavam a melhor preparação para atuar na vida pública. A ligação dos filósofos com lideranças políticas ficou mais forte entre o final do século V a.C.
e ao longo do século IV a.C. Assim, para entender a perseguição aos filósofos, deve-se considerar os aspectos políticos do momento. Aí continua aqui, ó. Roma antiga, perseguição aos seguidores de Baco, que é o deus Dionísio para os gregos, o deus do vinho. Ó, as bacanais eram celebrações em honra ao deus Baco, né? Que acontecia na época da vindima, da colheita do vinho, quando se recolhia o vinho. Tá? Ó, perseguição aos druidas, perseguição dos pagãos aos cristãos e judeus, tá? As perseguições aos pagãos, final da antiguidade. E aqui termina, tá? Vai falar um pouco sobre cristianismo antigo e por aí vai. Se vocês quiserem ou querem um segundo vídeo mostrando mais verbetes, deixa aqui no seu comentário, deixa aqui o seu like, deixa aqui as suas impressões, tá? E compartilhe esse vídeo. E também compartilhe nosso canal para aqueles que amam indicações de literaturas tops. Deus e Cristo vos abençoe. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.